Pessoal, o nosso último encontro, o nosso último estudo, nós falamos sobre morte e ressurreição, certo? Sim ou não? Falamos sobre morte e ressurreição. Vamos lá. Foi isso ou não foi? Você talvez esteja pensando, não, nós falamos sobre batismo, nós falamos e vimos textos sobre batismo. Só que o batismo significa o quê? Morte e ressurreição. Lembra? O simbolismo do ato do batismo, nós vimos que aquele simbolismo de imergir na água significa o quê? Eu estou sepultando uma velha vida, o velho homem. E quando eu saio de dentro das águas, eu saio agora uma nova criatura. Isso é uma simbologia, né? Então, eu me batizo no mesmo exemplo de Cristo. Cristo morreu numa cruz e ressuscitou, né? Eu morro nas águas e ressuscito quando eu saio das águas. É um simbolismo, eu externar, o batismo é eu externar, eu assumir um compromisso com aquele que eu digo e afirmo para mim e para a sociedade que eu amo, que é o principal para mim agora. Então, o batismo tem todo esse significado, né? É um ato de assumir publicamente um compromisso para com Deus e para comigo mesmo. Para comigo mesmo eu estou dizendo, através do batismo, além de afirmar publicamente a minha união com Cristo, eu digo que agora, a partir dali, eu quero me tornar o quê? Uma nova criatura. E aí, diante da continuidade desse ensino, porque se nós parássemos no último estudo, batizei. E agora? E agora? Qual que é a continuidade da minha vida ou da vida daquele que aceita Cristo? Então, por isso que nós vamos ter o estudo de hoje, por isso que eu quero usar aqui, principalmente, nós vamos usar textos de Paulo. Paulo foi um dos maiores contribuintes do Novo Testamento. Paulo fundou várias igrejas. Paulo sabe muito bem o que é orientar um povo recém-converso, recém-convertido. Então, ali, em suas cartas, principalmente nós vamos usar hoje Efésios, nós vamos usar Gálatas, nós vamos usar Colossenses, principalmente essas 3 cartas, para vermos orientações dadas àqueles que assumem essa nova identidade, que querem para a sua vida um novo estilo de vida, uma nova vida em Cristo Jesus. E o texto colocado aqui pela irmã Adriana, aqui na introdução da lição, o texto que vem na introdução da lição, é simplesmente fantástico. É talvez o resumo geral de tudo que nós vamos falar hoje. Vamos falar também, no último encontro, teve uma irmã que perguntou a respeito do casamento, né? Agora eu me esqueci o nome dela, eu sei que é amiga lá e trabalha junto com a irmã Lourdes. Eu não sei se ela está aqui já escutando ou não, nos acompanhando no estudo, mas hoje nós queremos falar também a respeito desta situação, né? Como eu, agora, numa nova vida, encaro e entendo essa condição de união, né? Então, nós vamos ver vários aspectos hoje, tá bom? Mas não podemos começar sem rever este verso que foi citado aqui no começo, que é exatamente de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu sei que foi colocado ali, mas eu quero que você leia na Bíblia aí. Que a nossa intenção em todos os encontros aqui é mostrar na Bíblia, falar sobre a Bíblia, né? Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Esses textos, esses versos que nós vamos ler hoje, eles são todos buscados aqui para nós vermos recomendações para quem quer assumir uma nova identidade, uma nova história, uma nova vida. Ok? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz o quê? Diz assim, aqui na minha tradução. E assim, se alguém está em Cristo, ou seja, se você optou por morrer com Cristo e ressuscitar, e agora se você tem uma vida em Cristo, você é o quê? Diz ali, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. As coisas antigas precisam se fazer no passado, elas precisam passar, né?
Elas precisam fazer parte do seu passado. E eis que, a partir de agora, elas se fazem o quê? Se fazem novas. Entende? Então, esse texto é um resumo geral do que nós vamos estudar hoje. Se eu estou em Cristo, eu preciso ser uma nova criatura. Todos os dias, buscando ser uma nova criatura. Cada dia sendo diferente e buscando ser melhor que o dia anterior. Sempre buscando melhorar e sempre viver de acordo com recomendações que nós vamos ver hoje. É fácil? Não, não é. Mas é um desafio que aqueles que almejam a eternidade precisam encarar e aceitar e lutar. Lutar junto com Cristo, junto com o Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Eu te convido agora a também ler ainda Gálatas capítulo 2, verso 20. É outro texto fantástico. Gálatas capítulo 2, verso 20. Paulo hoje vai ser o nosso grande instrutor aqui. Hoje, Paulo, nós vamos abusar de Paulo aqui, tá bom? Vá lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. Diz assim na minha tradução, olha só. Eu quero pegar o finalzinho do verso 19, tá bom? Foi um pedacinho do final do verso 19, ele faz parte aqui do 20, mas acabou ficando lá no 19. Diz assim, ó, a última frase do verso 19, diz assim, ó, estou crucificado com Cristo. Paulo está falando, olha, eu me crucifiquei com Cristo. De que maneira que Paulo se crucificou com Cristo? Através do batismo. Ele falou, olha, eu estou crucificado com Cristo, eu aceitei Cristo publicamente. E aí ele continua, verso 20, logo a vida, logo já não sou eu quem vive. Paulo está falando, olha, eu aceitei me crucificar com Cristo, e agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha só que coisa que Paulo fala. E esse viver que agora eu vivo, e esse viver que agora tenho na carne, ele fala, e essa vida que eu ainda tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele falou assim, olha, eu me crucifiquei com Cristo, e agora a vida que eu tenho, mesmo que eu tenha uma luta contra a carne, eu vivo na fé agora. Porque eu não deixei, quando eu aceito Cristo, quando eu aceito a minha natureza espiritual sendo trabalhada, a carne ainda permanece em mim. E ele fala, esta vida que eu tenho na carne, ainda pecador, eu decido e opto por viver na fé, naquele que morreu por mim. Então, essa deve ser uma atitude, um pensamento de todos nós. Seguir a Paulo nesse pensamento, né? Essa vida que nós temos, nós precisamos viver pela fé. Fé em quem? Naquele que morreu por mim. Preciso viver uma nova vida baseado justamente no amor daquele que um dia viveu e morreu por mim e ressuscitou por mim, pelos nossos pecados. Que coisa fantástica. Agora eu te convido a nós observarmos as recomendações que Paulo deu aos recém-conversos de Efésios. Vamos para Efésios primeiro, tá? Efésios capítulo 2. Nós estamos em Gálatas, já vai no próximo livro aí que você vai encontrar Efésios, ok? Próximo livro é Efésios capítulo 2. Olha só, que coisa tremenda aqui, ó. Tudo confirmando essa linha de raciocínio de que alguém morreu e alguém está renascendo, e alguém está sendo criado aqui, dentro de cada um de nós, tá? Então, ó, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, ó, ele vos deu vida. Ele quem? Cristo. Cristo vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Ele está dizendo assim, olha, Cristo lhe concedeu vida mesmo você sendo o quê? Um pecador. E ele continua, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, olha só, Paulo está falando para eles e está falando de si mesmo. Ele falou, olha, qual todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade
da carne e dos pensamentos. Nós éramos, por natureza, sabe o que Paulo fala? Filhos da ira, como também são os demais. Olha só que texto que Paulo está falando aos Efésios. Cristo vos deu vida mesmo ainda sendo vocês não, nós pecadores. Nós vivíamos segundo as inclinações da carne, o quê? Alimentando os desejos da nossa natureza carnal. É isso que ele está falando no verso 2. Alimentando os pensamentos, os desejos. Ele está fazendo um convite. Ele está nos mostrando que nós tínhamos uma natureza diferente da que Deus quer para os seus filhos. Agora vá ao capítulo 4, aqui de Efésios mesmo. Capítulo 4. Verso 17. 17 e o 18, nós vamos ler. E ele continua, e dizendo assim, ó, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Uma nova criatura não se preocupa com coisas da vaidade. Está vendo a transformação de vida? Coisas da vaidade, coisas que não têm valor. E o verso 18, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, justamente pela dureza do vosso coração. Olha que coisa tremenda, né? Então, é um convite que Paulo faz aos Efésios e a todos nós. Não andeis mais como andam aqueles que não conhecem a Cristo, seguindo os próprios pensamentos. E isso fazem porque os vossos corações são duros e não conseguem enxergar que existe uma nova proposta, uma nova vida. E essa nova vida, ela parte justamente da aceitação de Cristo Jesus em sua vida, né? Uma novidade de vida que vem através do batismo, da aceitação de Cristo na vida, né? Todos nós somos convidados a viver nesse molde aí de novidade de vida, ok? Vamos ver também o verso 23, aqui do próprio capítulo 4. Verso 23, 24 e 25. E ele continua ali, ó. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Você precisa se renovar no espírito do vosso entendimento. E o verso 24. E vos revestir de um novo homem. É um convite. Você precisa se revestir de um novo homem. Criado segundo a vontade de Deus. Criado segundo Deus. E como é que é essa nova vida? Justiça, em retidão, procedentes da verdade. Verso 25. Continua a recomendação para aqueles que aceitam uma nova vida. Por isso, deixe a mentira. Olha só. Estão vendo um novo homem surgindo? Deixe a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros agora uns dos outros. Você está vendo quanta recomendação para quem quer uma novidade de vida? Olha, é bastante luta, né? Você pode continuar, por exemplo, aqui a leitura, verso 26, é um verso muito conhecido. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. São continuidade de recomendações para aqueles que querem seguir uma novidade de vida. Irai-vos, mas não... É possível passar por essa vida sem ter desgosto, sem ter situações em que você fica irado? Não tem como. Você se depara com situações que vão te tirar do sério. Mas ele fala assim, olha, você pode até se irar. O que você não pode é o quê? Pecar, como os demais. Você não pode não ter o domínio sobre si mesmo. E aí, diante daquela ira, partir para uma atitude de ignorância,
de desrespeito, de violência. Por isso que ele diga, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você como uma nova criatura, você precisa o quê? Ter domínio próprio. São tudo recomendações que são vistas por aqueles que optam por esta nova jornada. Para quem quer viver nessa novidade de vida. Agora nós vamos para Colossenses. Já passamos aqui por Efésios, e agora eu te convido aí a Colossenses. É um pouquinho mais para frente aí. Com algumas folhas você vai chegar em Colossenses capítulo 3. Ok? Capítulo 3. Aqui nós vamos pegar praticamente todo o capítulo 3 aqui, tá? É um grande desafio, e aí depois até você marque aí, se você quiser, se aprofunde aí também em todo o capítulo 4 aí, que, olha, são profundas recomendações para todos nós aí. Mas olha, o capítulo 3, verso 1 começa assim, ó. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha o assunto que nós estamos falando, se você aceitou o desafio de ressuscitar para uma nova vida ao lado de Cristo, agora, olha a quantidade do verso 1, buscar então as coisas lá do alto. Busque as coisas do alto, onde está justamente Cristo, onde Cristo vive, assentado justamente à direita de Deus. Se eu sou uma nova criatura, se eu aceito o evangelho, se eu aceito ser cristão, eu preciso o quê? Começar a buscar as coisas lá do alto. E continua aqui a recomendação no verso 2. Pense nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra, porque a terra jaz no maligno. Este lugar que aqui habitamos, ele está dominado, infelizmente, nesse momento, pelo inimigo de Deus. Então, nós estamos aqui, mas Paulo está falando assim, ó, para Colossenses e para nós também. Você está aqui, mas o teu pensamento tem que estar nas coisas do alto, nas coisas de Cristo. E o verso 3 continua, porque se morrestes, e a vossa vida deve estar oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida agora, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Entendeu? A manifestação da nossa verdadeira vida vai ser quando Jesus voltar. E aí Ele vai manifestar o quê? Se a nossa vida está escondida em Cristo, quando Cristo vier para levar nós para a glória, nós iremos, porque a nossa vida está oculta em Cristo, está escondida em Cristo, está em Cristo, numa nova criatura. E aí, continua a recomendação no verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Faça morrer a vossa natureza terrena. E aí ele até cita aqui, ó, o que é a natureza carnal e terrena. E ele fala aqui, ó, no verso 5 ainda, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria. E o verso 6 diz, por estas coisas é que vem a ira de Deus. É isso que machuca Deus, né? E continua. Ora, verso 7, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivias nela. Sabe aquele velho homem sepultado? Ele gostava de muitas coisas, muitas vezes disso daqui. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. E aí ele continua aqui, ó, no verso 8, dando mais coisas que a gente precisa abandonar. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Você está vendo quantos desafios, às vezes, muitos têm que passar aí para matar e sepultar o velho homem? Não minta uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. Está vendo aqui, ó? Como ele repete, uma vez que você deixou a velha vida, não minta mais. Não minta. Não faz parte da conduta cristã de uma nova vida a mentira, né?
Despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestistes agora do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, não há judeu, não há circuncisão, nem incircuncisão, não há bárbaro, não há cita, não há escravo nem livre, porém Cristo é tudo e em todos. Não há distinção para aqueles que aceitam Cristo. Não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é adulto, se é velho, se é amarelo, vermelho. Não importa. Não importa nada, porque todos somos um em Cristo. Todos somos iguais. E o verso 12 continua: revesti-vos, pois como os eleitos de Deus, santos, separados e amados de ternos afetos de misericórdia, ou seja, esta nova pessoa é uma pessoa que apresenta aos outros o quê? Misericórdia, atos de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tá vendo aqui, ó? O verso 13, ó, suportai-vos uns aos outros. Sabe o que é isso? Suportai-vos uns aos outros? Muitas vezes a gente é levado eu preciso suportar aquela pessoa, né? Um tom assim. Mas esse suporte não é de suportar, assim, de ter que aguentar. Não é isso. Suportar uns aos outros é dar suporte. Carregue os outros, dê apoio, dê suporte, entendeu? É nessa linha de conduta. Não é de aturar, nossa, eu tenho que aturar fulano, fulana, né? Não, dê suporte. Suportai-vos uns aos outros, ajude uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Você está vendo quanta recomendação para essa nova vida? Perdão. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, perdoe. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos também. Acima de tudo, verso 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Toda essa nova vida, ela está baseada no amor. Por que no amor? Porque se queremos ser semelhantes a Deus, porque se queremos fazer a vontade de Deus, perdão, melhor dizendo, a nossa vida precisa estar norteada no amor, porque a Bíblia nos revela que Deus é amor. Então, é o amor que vai nos levar a cumprir todos esses requisitos da nova vida, né? E aí continua aqui a recomendação: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Olha só. Também fosse chamados em um só corpo, sede agradecidos pelaquilo que Cristo vos deu, pelaquilo que Deus vos deu em criação. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha, esta nova vida, eu preciso estar em comunhão com a palavra de Deus. Está aqui, ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus, cantando a Deus com salmos, com hinos, cânticos espirituais, com muita gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome de Jesus e por ele, e dê graças a Deus o Pai. E aí continua, a partir do verso 18, né? Falando aqui sobre os deveres de família, falando para as esposas, depois falando para os maridos, depois falando para os filhos aqui, falando para os servos, e assim vai. Mas eu quero ir até o capítulo 4 agora, aqui, uma outra recomendação fantástica aqui para essa nova vida, o verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, o verso 2, principalmente, é muito claro, esta nova vida, a nova vida, ela precisa estar baseada também no espírito de oração. É a recomendação que Paulo dá a todos nós: perseverai na oração, com ações de graças, né? Com o coração grato por todas as coisas que Deus já tem feito por nós. Olha só, quanta riqueza, né, de recomendação para essa nova vida, né?
como é difícil matar o velho homem, que tem tendências que ficam lutando, porque dentro de nós há duas naturezas. Todos nós compostos de duas naturezas. Uma é a natureza carnal e a outra é a natureza espiritual. Eu já falei sobre isso. E as duas competem, as duas brigam uma com a outra. Ok? Qual que vence? Qual que vence aqui? Vai vencer aquela que estiver mais bem alimentada. Então, as coisas que eu ingiro, e eu estou falando em todos os sentidos, elas alimentam, ou alimentam a carne, ou alimentam o espírito. E isso vai determinar o que vai vencer na minha vida, se é a carne ou se é o espírito. Por isso que nós estamos estudando todos esses textos, é muita recomendação, a gente precisa mostrar, né, para todos nós, relembrar, para talvez alguns que já conheciam esses versos. Por quê? Porque eles são a base da conduta de quem quer ter uma nova vida, uma nova história. E essa nova história, ela não se dá apenas pelo batismo nas águas, porque a recomendação é que seja uma vez só. Mas o batismo no Espírito, que traz e confirma essa novidade de vida, esse batismo é diário, é constante. É aquela busca incessante da vida de um cristão até o último dia, até o dia da glorificação, em que Cristo vem e transforma, e aí tira essa natureza pecaminosa de nós definitivamente, e aí nós somos glorificados, né? Então, nós estamos vendo alguns textos aqui, algumas orientações da Bíblia, para alimentar o quê? Essa nova vida que nós devemos optar por ter. Ok? Eu te convido agora a ir a Gálatas. Te convido a voltar um pouco para trás e nós vamos a Gálatas. Capítulo 5. Ok? Gálatas, capítulo 5. Olha só, nosso horário já está indo para 8h40. Tenho aí mais uns 15 a 20 minutos. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Verso 13, primeiro verso que eu quero dividir, e depois nós vamos um pouquinho à frente aqui. Diz assim o verso 13: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Qual é a liberdade? A liberdade que temos em Cristo Jesus. A liberdade que optamos, a liberdade do pecado. Porque Cristo nos liberta da culpa e do peso do pecado. E aí ele fala assim, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Cuidado com essa liberdade que agora você tem em Cristo, para não alimentar a carne. E aí ele continua, sede antes servos uns dos outros pelo amor. E cuidado, para você não se achar mais do que você realmente é. Você precisa o quê? Ser servo um dos outros, né? Então, fosse chamados para a liberdade e cuidado com agora as decisões que agora você toma. Verso 16. Digo, porém, andai aonde? Na carne? Não. Ali a recomendação é andem no espírito e jamais satisfareis a consubstanciência da carne. Lembra? Acabei de falar, nós temos duas naturezas. Uma carne e uma espiritual, as duas constantemente ficam brigando. E aí ele fala assim, olha, ande no espírito, não satisfaça a carne, senão a carne mata o espírito. E aí o verso 17, porque aqui, o verso 17, é o que eu estou falando, porque a carne milita, briga contra o espírito, e o espírito briga contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Cuidado, eu já falei isso aqui, algumas pessoas talvez lembrem, até não foi no estudo, mas existe um ditado que é lindo, que diz assim, olha, siga o vosso coração. Você está na dúvida, faço ou não faço, vou ou não vou, e aí? E aí as pessoas às vezes chegam perto de você para te dar um conselho e falam assim, sigam o vosso coração.
E aí a Bíblia diz que o nosso coração é o quê? Desesperadamente corrupto. Se você seguir o seu coração, provavelmente você vai ter, não vai ter a melhor escolha, não vai fazer a melhor escolha. Ele falou, aqui o verso aqui, ó, cuidado. Não faça. Cuidado com o vosso querer, cuidado com os vossos desejos, porque muitas vezes eles são corruptos. Eles nos levam a tomar as piores decisões. E aí, ó, verso 18. Mas se você é guiado pelo Espírito, agora já não está mais sob a lei. Aí o Espírito te conduz automaticamente o quê? A cumprir toda a lei automaticamente. Você não precisa mais das regras, você vive elas automaticamente. E aí vai. Eu gostaria de enfatizar aqui o verso 22, onde fala sobre o fruto do Espírito. Se nós vimos alguma relação agora há pouco, nos versos que lemos anteriormente, que falava sobre os frutos da carne, aqui tem os frutos do Espírito. Olha aqui os frutos do Espírito, verso 22 aí, ó. Os frutos não, perdão, o fruto do Espírito. O fruto. Veja que está escrito ali, é o fruto. Você vai ver 9 citações ali neste verso, nos 2 próximos versos. Mas todos eles fazem parte de um único fruto. Como isso? Pega lá a pocã. Você pega uma pocã, é um fruto, mas ele tem vários gomos. Tem vários gominhos. Aqui, ó, o fruto do Espírito tem vários gomos. Entende? E aí, ó, esses gomos, eles têm nomes. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Esses são gomos do fruto do Espírito. Quem vive no Espírito, ó, mansidão, domínio próprio. Tá vendo? Então, estas são as coisas que precisam ser evidentes na vida de uma pessoa que optou por ser uma nova pessoa, por uma novidade de vida. Ok? E o verso 24 diz assim, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Olha quantos versos falando, olha, você precisa crucificar o velho homem, você precisa crucificar a tua natureza carnal, porque ela se opõe à vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você viva no Espírito. Você precisa alimentar as coisas do Espírito. Estão em verso 24, os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e com as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o capítulo 6, verso 1 e 2. Só mais esses 2 versos aqui de Gálatas. Diz assim, ó, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, isso aqui é uma recomendação para quem está vivendo numa nova vida, tá? Vós que sois espirituais, vós que está numa nova vida, corrigiu com espírito de brandura, ok? Não está dizendo que você tem que ficar de acordo. A outra pessoa está errando? Está errando. E agora? Eu vou concordar com isso? Não, mas eu preciso corrigir ela com espírito de brandura. Eu não posso nem deixar ela permanecer no pecado, senão eu peco junto. E nem também ser o quê? Ser grosseiro, entendeu? Mas ele fala assim, ó, você precisa corrigir, mas com espírito de brandura. E guarde, e se cuide para que você também não cometa o mesmo erro, não seja tentado e não cometa o mesmo erro. Está vendo quanta recomendação? E o verso 2, por fim, diz assim, ó, levai as cargas uns dos outros, e assim vocês vão estar cumprindo a lei de Cristo. Ou seja, amem uns aos outros. Suportai-vos. Está vendo aqui o suportai-vos novamente? Dê suporte uns aos outros. Assim, você estará confirmando publicamente que você realmente é uma nova criatura. Ok? Muito bem. Temos mais alguns momentos, algum tempo aqui. Então, eu gostaria de falar alguns versos agora a respeito dessa nova vida com relação... Olha que item, é um item polêmico, né? O vestuário. Como é o vestuário de uma pessoa que está numa nova vida? Ai, ai, ai.
Tem recomendação bíblica para isso, sim, né? Vamos ver aqui um texto de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, lá perto de Apocalipse. Lá no finalzinho, lá nós vamos encontrar, antes de Apocalipse, nós vamos encontrar 1 Pedro. Cuidado que tem segundo, tá? Nós queremos 1 Pedro, capítulo 3. Ok? 1 Pedro, capítulo 3. Vou usar aqui o verso 13 e o 4. Então, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, ou seja, a beleza que deve ser apresentada não é aquilo que é o exterior, que é a parte de fora, vamos dizer assim. E aí ele relata aqui, ó, como o frisado de cabelo, os adereços de ouro, os aparatos de vestuário. E o verso 4 diz, então, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que isso é de grande valor diante de Deus. Esse verso, ele fala o que para nós? Ele fala assim, olha, a preocupação de uma pessoa que está em novidade de vida não é com coisas externas. Eu estou dizendo aqui que não é para você se cuidar? Não estou falando isso. Não estou falando aqui que você, para as mulheres principalmente, acho que
que mais pega, né? As mulheres. Ah, então eu não posso usar um creme? É lógico que pode. Você deve cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, um creme, um negócio que faça bem ali a tua saúde e tal, são coisas recomendáveis, né? Um bom cuidado, um bom asseio. Mas quando isso ultrapassa os limites e vai para um lugar, para uma esfera onde eu quero agora alterar minhas características que Deus me deu, aí agora eu vou para o campo que o campo da falta do domínio próprio, da falta de eu preciso ser o quê? Ponderado em todas as coisas. Você compreende? Então, aqui está a recomendação. O que importa para Deus não é o exterior. Ele falou, preocupe-se com o interior do seu coração. Isto é importante para Deus. Isto é que agrada a Deus. Quero também usar mais um texto de 1 Timóteo. Volta aí para trás um pouco e você vai se deparar aí com 1 Timóteo. Não está tão longe assim, não. E isso, às vezes, pega muito para as mulheres, mas os homens também, tá? Os homens também, né? Se ficam aí de exageros, né, nos seus vestuários, para todos nós, né? Para todos nós. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Aqui, verso 9. Diz assim, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou nem com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Verso 10. Porém, com boas obras. Com boas obras. Está vendo? Mais um texto aqui agora, do livro de 1 Timóteo. Nós todos, não é só as mulheres, nós todos precisamos nos vestir o quê? Decentemente. Não precisa se for se ataviar com modéstia, com bom senso, com bons sensos. Não, até eu assisti uma palestra aqui, onde foi dado o exemplo, né? Imagina eu com um paletó verde, uma gravata azul e uma camisa vermelha. É falta de bom senso isso. Entende? Isso não é bonito para ninguém, muito menos para um cristão. Um sapato branco, uma calça amarela, uma camisa bordô, você está entendendo? É falta de bom senso. Nós devemos nos vestir e portar e se comportar com o quê? Com bom senso. É isso que importa, né? A recomendação básica, então, com relação ao vestuário, nosso tempo está se esgotando. Se eu for definir em 2 palavras, vestuário, modéstia e bom senso. Modéstia e bom senso. Tá bom? Se passar nesses 2 requisitos, o que é a recomendação bíblica. Ok? Modéstia e bom senso. Tá bom. Muito bem. Agora, eu não queria fechar antes de falar a respeito da situação, porque foi falado aqui, né, no último encontro, a respeito de como é a nova vida, a vida de um cristão com relação a relacionamento, né? Casamento. Vamos tentar aqui fechar com esse assunto. Aí eu convidaria você para ir à primeira carta de Coríntios. Volta mais um pouco para trás, vai a 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 7. O que eu devo fazer? Caso, não caso? Diz acreditado, caso eu compro uma bicicleta? Bom, pela Bíblia aqui, deixa eu te adiantar a resposta. Compre uma bicicleta. Mas se você não aguenta ficar sem a bicicleta, então case. Né? Se você não quer a bicicleta, então case. Mas olha só o que diz aqui, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Verso 1. Quanto aos que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Olha, ele fala assim, o ideal é que o homem não toque em mulher. Mas ele continua. Mas por causa
da impureza, cada um tem a sua própria esposa. E cada uma o quê? Cada mulher tem o seu próprio marido. Você entendeu? Paulo está falando assim, ó, o certo era que todos ficassem o quê, né? Mas, então, que cada um tem o seu próprio esposo, a sua própria esposa. Tá vendo? A recomendação bíblica é, se você opta por deixar de ser um solteiro, você deve se unir o homem à sua mulher e a mulher ao seu homem. Aqui está o início da recomendação, mas eu quero ainda ir a mais alguns versos. Vá até o verso 8 aqui ainda. Vai lá, ó, verso 8. Depois, se você quiser, marque aqui, ó, porque todos os versos aqui estão falando um pouco mais de profundidade sobre o assunto, tá? Se tiver curiosidade a respeito depois você volta aqui e olha o restante aqui. Mas diz assim o verso 8: e aos solteiros e aos viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem assim como estão. E aí Paulo ainda fala, assim como eu vivo. Então, Paulo era um solteirão. Aí o verso 9 continua. Caso, porém, não se dominem, não consiga viver dessa forma, qual que é a recomendação? Que fiquem, que se divirtam. Não é isso que está escrito ali? Eu não sei quais que são os termos da atualidade, eu conheço ficar, né? Mas acho que talvez hoje tenha outros termos aí. Mas não é o que está escrito ali, ó. Que se casem. Se você não quer mais ser uma pessoa solteira, você precisa o quê? Casar. Está escrito ali, ó, que se casem. Porque é melhor casar do que viver o quê? Abrasado. Então, há uma recomendação bíblica para quando duas pessoas querem se unir para ter o casamento, sim ou não? Aqui, em outros textos, também há apoio. Vamos, por exemplo, aqui, vá também ao verso 10. Vamos continuar aqui. Nós paramos o verso 9, vamos para o 10. Continua aqui a recomendação. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, ou vice-versa também, né? Que o marido não se separe da mulher. Você está vendo aqui, ó? Qual que é a ordem? Case-se. E se casar, não é para separar. E aí continua, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. Ou seja, se houver separação, ok. Mas daí não pode ter outro relacionamento. Se quiser, volte com o próprio marido. É o que a Bíblia está falando aqui. E aí continua o verso 1, e que o marido não se aparte da sua mulher. Assim como a mulher não se aparta do homem, o marido também não se aparta da esposa. E o verso 12, aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone, nem isso é motivo. Se você escolheu assim deve permanecer. E aí o verso 13, e a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, também não deixe o marido. E aí o verso 14 termina. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutrora, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são também santos, são também separados. Ou seja, se você fez a opção, agora você precisa o quê? Lutar com essa opção aí até o fim. Até o fim. Porque o marido acaba o quê? O marido crente acaba trabalhando na mente e no coração da esposa não crente e vice-versa, né? Para que a sua família seja santificada. Vamos também a Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus 19. Mateus 19, verso 8 e 9. Diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Aí Jesus fala, eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo sua mulher ou seu marido, né? Aqui vale para os dois.
não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. Tá vendo? O que Cristo está falando assim, olha, a única motivo que você pode separar é se houver adultério. É o único motivo que pode haver separação é se houver adultério. Se não houver adultério de um dos lados, não deve haver o quê? Separação. Ok? Muito bem. Eu tinha tantos outros textos que gostaria de compartilhar com vocês, mas eu vou fechar com 1 João, e acho que esse vai ser o último que nós vamos ler, lá pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 2. Do verso 15 até o 17. Ok? 1 João, lá pertinho de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 15, diz assim, ó. Escuta bem isso agora, hein? Abre bem os ouvidos aí, pessoal. Diz assim, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o verso 17 finaliza, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, vai permanecer e vai viver o quê? Eternamente. Cuidado para não ficar preso nesta nova vida às coisas do mundo. É isso que é a recomendação aqui dessa carta de João. A João. Não ameis, não se apeguem às coisas que são temporais, que são do mundo. E aqui agora engloba um monte de coisa que não foi falado. Que coisas do mundo? Essas diversões mundanas que são passageiras, que trazem uma alegria, mas não trazem felicidade. Nós estudamos recentemente, alegria é coisa que passa e vai embora, é momentâneo, é ilusório. Agora, felicidade não, felicidade é construída. E você não consegue construir uma verdadeira felicidade em coisas do mundo. Não se apegue às coisas do mundo, porque aqui está proposto a todos nós aquele que faz a vontade de Deus. E as coisas de Deus são contrárias às coisas do mundo. Aquele que faz e opta pelas coisas do Espírito, que não quer mais deixar que a carne prevaleça, mas o Espírito, esse vai permanecer eternamente. É mais uma das promessas de Deus para aqueles que optam e desejam por construir uma nova história. Uma nova história baseada no Espírito, baseada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus continue trabalhando nos nossos corações, transformando as nossas vidas, nos refazendo numa nova vida, dia a dia. Que esse seja uma realidade para a vida de cada um de nós. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Que Deus abençoe a todos. E agora nós vamos orar para finalizar mais este encontro. Eu quero agradecer, quero relembrar que depois a Adriana vai abrir o grupo ali para a gente obter provavelmente o apoio de vocês para que nós mudemos já a partir da próxima semana para 8h30 o início do nosso encontro, tá? Se for possível para todos aí, tá bom? Feche seus olhos e ore junto comigo agora. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai querido, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos através desse recurso, onde pudemos, por esses últimos minutos, estudar a Tua Palavra, estudar, Pai querido, tantos textos, onde o Senhor nos mostra que devemos tomar uma atitude, uma decisão de viver uma novidade de vida, uma vida no Espírito, não deixando e não permitindo, Pai querido, que a carne prevaleça,
Mas para isso, Pai querido, nós clamamos nesta oração que o Senhor continue atuante nas nossas vidas, continue nos dirigindo, nos fortalecendo, nos dando forças, Pai querido, para que nós possamos efetivamente, Pai querido, viver esta nova vida de acordo com a Tua vontade. Que as Tuas bênçãos sejam derramadas abundantemente na vida desses amados que aqui estão participando e que ainda irão assistir esta aula, Pai. Que o Teu Santo Espírito, que o Teu perdão e a companhia dos Teus anjos seja uma realidade a todos nós. É por isso que mais uma vez oramos e agradecidos por tudo e o fazemos nos méritos e em nome de Jesus. Amém.